Seja bem-vindo a mais um Housing Cash, o seu podcast do mercado imobiliário. Bem-vinda. Olá! Hoje nós vamos falar muito sobre direito imobiliário, principalmente em questão de condomínio, imobiliárias e você também que é corretor autônomo. Hoje nós estamos com um casal de convidados, Alex Garcês e Cristiane Miller. Sejam muito bem-vindos. Nós agradecemos o convite por participar do podcast. Obrigada, Leandro e Giovana, pela oportunidade. Muito legal mesmo estar aqui com vocês hoje. É um tema que gera muitas dúvidas, né? Principalmente a gente entende hoje no mercado que tem muito corretor que entra que tem dificuldade com leitura, dificuldade com coisas mais pontuais, específicas do mercado, que fica ali, vamos dizer, nos bastidores e que é difícil de entendimento. A gente percebe que hoje o corretor ele tem muita dificuldade na comunicação, na fala. Isso se dá, obviamente, por conta de leitura, interpretação de texto, e a gente vai tratar bastante sobre isso. Mas, para a gente começar, queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouco da formação, da história de vocês, como que vocês entraram nesse mercado, se já atuavam com outro segmento dentro do direito e como que hoje vocês se encontram em relação à empresa. Bom, então vou começar que eu gosto de falar bastante. Eu sou a Cristiane Miller, né, o Alex, como vocês apresentaram, nós somos sócios e proprietários da Miller e Garcês Advogados Associados, a MG, que a gente chama. E, além disso, também somos sócios de vida, né? Somos casados, temos 2 filhos. E esse ano a MG faz 10 anos, em setembro. E no primeiro ano de escritório, a gente realmente atendia diversas áreas, como a maioria dos advogados, né? O que tiver ali, a gente vai fazendo. E do segundo ano em diante, a gente começou a vislumbrar, a olhar esse mercado do direito imobiliário, do direito condominial. E a gente fala que o nosso dia D, né, não sei se vocês já ouviram falar sobre o seu dia D, da onde que deu aquele start para realmente a sua paixão e a sua área profissional. E quando nós fomos casar, a gente comprou um apartamento de uma grande construtora. Na época, Minha Casa Minha Vida estava o boom, em 2010, 2011. E a promessa era que a entrega seria em agosto de 2012. E nós, então, marcamos o casamento para setembro de 2012. Só que foi chegando perto e não foi chegando, né? O apartamento não ficou pronto e nisso nós adquirimos outro imóvel, fomos morar em outro imóvel. Só que aí a gente começou a questão das ações de atraso de obra, né? As indenizações, entramos de vários amigos, de clientes, fomos conhecendo. Eu até sei qual deve ser esse condomínio. Mas foi até como a Cris comentou, foi o boom do mercado imobiliário. Então, nós estávamos, nessa época, tinha muitas construtoras de fora aqui em Campo Grande. Então, existia uma demanda muito grande e não existia mão de obra suficiente para isso. Aí, por conta disso, acabou que todas as construtoras, de fato, atrasaram mesmo as suas entregas. Mas por falta de mão de obra. Mas um detalhe, vocês compraram, né, em junho, mas a obra já estava em andamento. Já estava em andamento. Tá, porque o prazo que vocês falaram era muito pouco. Curto, eu assustei. Será que era o prazo de obra ou vocês já compraram em obra? Já compramos em obra. E, na verdade, a gente imaginou que ia atrasar pelo tempo de obra, né? Mas a gente acreditou, né? O primeiro imóvel, aquele sonho da casa própria, estavam, né? Vamos ver, e nessa época, você já tinha algum entendimento em relação ao direito imobiliário? Nada. Não, a gente não... Na verdade, assim, o direito imobiliário em si não é falado na faculdade. É pincelado ali com os artigos do Código Civil. Então, a gente nunca tivemos experiência. Nós atuávamos nos escritórios que nós trabalhamos antes para adquirir experiência com direito bancário. Cobrança de banco, né? Nós trabalhamos juntos em um grande escritório aqui de Campo Grande e a gente sempre atuou na área do direito bancário. E aí, quando a gente resolveu montar o escritório, a gente começou a atuar. E aí foram surgindo essas ações. Então, o direito imobiliário começou nesse processo de atraso de obra, a questão de indenizações por N problemas ali, né? Dos contratos e tudo mais. E aí surgiu o dia que o condomínio ficou pronto, mas aí nós já estávamos morando em outro imóvel e chegou a primeira cartinha da convocação da Assembleia
de previsão orçamentária do condomínio. E aí o Alex olhou pra mim e falou, vamos lá. Eu falei, pra que, Alex? Num sábado à tarde, Alex, o que eu vou fazer numa assembleia? A gente tava morando num condomínio, mas era um condomínio de 24 unidades, então nem se falava ainda muito, assim, sobre essas coisas. Eu falei, não, Alex, não vou perder um sábado à tarde pra ir lá. Ele, não, vamos pra gente conversar com os vizinhos e pegar as ações de indenizações ali de atraso de obra, a visão. Olha a visão. Claro, porque o que Foi. acontece? Hoje ainda tem um empreendimento que atrasou a entrega. E a gente até temos algumas ações disso. Mas a maioria não busca. E a fala foi essa, falou assim, olha, sabemos que são poucas pessoas que estão ingressando com um processo contra a construtora. É um momento de falar o que acontece, quais são os seus direitos e trazer como cliente, né? E você acredita que se deve a qual razão? Primeiro, a pessoa não ter o conhecimento, ou ela acaba indo atrás do conhecimento, mas ela vê uma dificuldade no sentido de eu sozinho contra uma construtora, ou às vezes até questão financeira, ter que investir muito para conseguir alguma coisa. Eu vejo... Um pouco de cada também. Eu falo ainda uma terceira opção. Um pouco de... Vou falar preguiça, para não falar um desleixo. Da pessoa ter que reunir a documentação. Às vezes ela não tem um contrato do financiamento, ela tem que ir até o banco para pegar. Aí tem que pagar uma segunda via, tem que entrar na fila. Porque normalmente faz o Minha Casa Minha Vida naquela agência da Zaran, da Caixa. E é aquela agência lotada. E aí o pessoal não quer perder uma tarde. E fica nessa. E são ações que eventualmente elas têm o direito, né? Normalmente quando atrasa, aí você tem direito a uma indenização pelo atraso. De fato, já está previsto até no seu contrato. Já está. Eles colocam aqueles 180 pessoas, dias. Elas não vão ler todo o contrato, Exato. mas de fato já está no contrato. Já está. Né? E é pacificado pelo STJ. Então, assim, a cada mês de atraso, são duas opções que acabam sendo. O direito à fruição, que acaba sendo 0,5% do valor do imóvel, ou se não, pode ser arbitrado o valor do aluguel local. Então, você entra no Infoimóveis, por exemplo, vê ali qual que é o valor da metragem, o local, e você fala assim, esse imóvel seria um aluguel de R$ 1.500. Aí você pega a daquele indenização. empreendimento que está em atraso. Normalmente... Não é Da do que o comprador mora. Também. Porque, por exemplo, você é já igual morou de aluguel. essa conta que você fez, a gente vai casar um mês antes para no mês seguinte a gente pegar nosso imóvel e entrar. Tem gente que já faz essa conta do contrato dele, do vencimento do aluguel dele. Sim. Aí, num prazo do mês seguinte, ou de repente 60 dias, e aí ele precisa renovar esse contrato porque ele não tem garantia de se vai ser entregue no mês seguinte ou daqui 6 meses. No processo, acaba sendo... Ele pode ganhar em relação ao aluguel que ele já está? Exato. Uma renovação? No processo, ele acaba sendo alternado. Ou você ganha valor de fruição, ou a média do aluguel local, ou se você já tem um contrato ativo, apresenta-se para o juiz, fala, hoje eu estou morando de aluguel, eu vou continuar pagando aluguel em decorrência do atraso, e está aqui os recibos e eu estou pagando X reais. E aí, normalmente, o juiz ele vai fazer o pagamento naquele sentido. Mas é como eu disse, normalmente ele pode considerar o valor de mercado, porque ele está te indenizando em cima do valor do imóvel que você tem. Então, fica numa dessas duas situações. Mas a indenização em si, ela acaba sendo gerada assim. E o que acontece quando atrasa o imóvel? Tem-se também que você fica pagando os juros de obra, de evolução de obra. Aqueles juros ali, ele fica até o habite, até a entrega da chave. Sim. E o comprador, o consumidor, ele tem um prazo que é dever dele pagar, que está no contrato. Só que atrasou, já não seria mais dever dele, deveria ser dever da construtora. E com isso, com uma demanda judicial, você consegue também solicitar a devolução de todos esses valores pagos. A partir da data que excedeu ali o contrato que seria entregue. Então, vamos supor, mais 6 meses. Isso. Aí, quem faz esse pagamento, supostamente, seria a construtora? A construtora. Ela que vai pagar o banco. Deveria ser. Ou você paga para você não ter nenhum problema com o banco, e aí você é ressarcido. Normalmente você paga, a construtora ela fica sendo lançada para você, porque a Caixa continua lançando. Que está no seu nome, Exato. No contrato. Isso. Aí se você não paga, o que acontece? A gente já viu alguns casos. A pessoa fala assim, já passou o momento que eu deveria parar de pagar. Aí ela para de pagar, não recebe a chave. Também, mas o banco começa a cobrar a construtora. Aí a construtora paga, porque ela precisa do capital para finalizar a obra, e aí ela negativa se você não paga para ela. Ou ela faz essa retenção de chaves, que normalmente acaba sendo abusiva. Aí Isso não pode acontecer, então? Não poderia acontecer.
Se eu não pago juros de obra, a Caixa não tem Até porque é direito uma de... dívida entre o cliente e o banco, não necessariamente a construtora. Exato. Então, a construtora não teria esse poder de falar, ó, você tá devendo lá os juros de obra, a chave eu vou guardar aqui, você só vai receber quando pagar. E é muito interessante até o que você falou, Alex, na questão da... cada construtora, ela se movimenta de um jeito diferente, né? A gente tem construtora que ela faz o pagamento. Assim, eu já tive casos, né? Como já estou há alguns anos aí no mercado, você já acaba passando por algumas situações. E eu já tive caso da construtora atrasar, e a hora que o meu cliente foi assim, ter a noção real, nossa, eu não precisava estar pagando juros de obra, ou eu poderia já ter ganho algum aluguel, alguma indenização em relação a isso. Só que a própria construtora já tinha pago os juros de obra. Ela nem cobrou dele, e não existia nenhuma dívida. Ela ganhou, na época, acho que mais de 6 meses de juros de obra, a construtora pagando. E ela acabou nem entrando na justiça, porque ela falou, nem compensa eu entrar. Porque, de fato, assim, eu tive uma dor de cabeça, porque eu não tive o imóvel dentro do prazo previsto. Mas, em compensação, eu não tive um prejuízo de ter que tirar o dinheiro do meu bolso para honrar uma dívida que não seria minha, né? Sim. E até hoje também a gente tem, assim, algumas construtoras que, vamos imaginar, ainda está dentro do previsto ali do tempo, eu tenho que já pagar os meus juros de obra e às vezes eu apertou no meu mês ali, eu não paguei. Aí a construtora começa a cobrar esse cliente, que antigamente isso não acontecia. Sim. Acabava indo. A hora que você dava conta, você estava devendo ali 1 ano de juros de obra e hoje já não acontece mais. Depois da pandemia, a Caixa ela mudou muito em relação a isso. E hoje, se você atrasa 1 mês de juros de obra, a construtora ela começa a te cobrar. Por quê? Senão ela tem que pagar. Aí ela vai ter que tirar um dinheiro que Ela não estava aciona na o corretor, previsão inclusive. ali. Ela aciona o corretor. corretor. Ela falou, corretor, fulano, o seu cliente cliente. lá, ele tá com... Olha. Ele Porque, tenta assim, 3 contatos com o cliente. Se nesses 3 contatos, porque normalmente o cliente ele não responde mesmo. Ele não quer ter contato Ele com o não banco e nem com a construtora. Sim. Aí quem que seria o canal? O Quem fez corretor. a venda, a Olha. responsabilidade. Sim. Ó. Hoje E, a gente, assim, a como gente foi já que recebeu, né? Ó, o cliente X tá lá, eu não sei se ele esqueceu de pagar ou se ele, né? Aí você Aí tem que fazer a cobrança, porque a pessoa Olha. não pagou os não é nenhuma Olha. cobrança, tem que lembrar. Lembra, Alex, que a gente tinha falado na mesa que ia ter, tal. Ainda você tem que achar um jeito de ser Uma mais forma. tranquilo, né? Delicado ali. E naquela assembleia, conseguiram captar clientes? Nossa, bastante. Nós tivemos mais de 100 processos contra a construtora na olha. época, né? A Vocês MRV, lembram exatamente quantas unidades eram? o espaço lá Era que a gente adquiriu era bastante. 400 e poucas 420 unidades, aí o alguma coisa. outro é 800 e o outro que tava, o da Marquesa é 700 e poucas unidades. Mas o grande X, na verdade, que foi o ponto principal, foi durante a assembleia, né? O síndico apresentou quais seriam os gastos mensais e tava lá água, luz, internet, É limpeza. bom até falar o que é a previsão orçamentária, né? Muita gente Isso, é não, verdade. não mora em condomínio. Exatamente. Então, nessas assembleias, que normalmente são as ordinárias, que elas têm que acontecer anual, que é uma eleição, previsão orçamentária, prestação de contas, na previsão orçamentária, ela tem essa descrição do que são as despesas que são os ordinários. O fixo que vai ter ali, recorrente. Energia, água, funcionário, uma manutenção em si, e ela vem essa descrição, né? De cada item, né? E aí forma a taxa condominial daquele ano, né? Da previsão do ano vigente. E aí, em um dos itens estava escrito assessoria jurídica. E aí, a gente olhou assim e falou: assessoria jurídica para condomínio? Isso existe? Bem, isso no primeiro ano. Na verdade, nós iniciamos o escritório em setembro de 2014 e essa assembleia acho que foi em janeiro, né? De Foi bem no começo do ano. 2015. Então a gente olhou e falou assim: nossa, um contrato fixo que vai pagar por mês pra gente? Como assim, né? Vamos conversar. Então terminou a assembleia. E aí eu fui lá conversar com o síndico. Falei: oi, tudo bem? Eu tenho um escritório. Como que eu faço para ser assessoria jurídica do condomínio? Aí ele: não, na época já tinha um contrato de um advogado. Ele falou assim: não, o contrato tá vigente e tal. A gente já contratou. Daqui eu falei: tá, mas quando que termina esse contrato? Ele: daqui 1 ano. Eu falei: então tá bom, daqui 1 ano a gente volta a conversar. Só que a gente saiu de lá e pensou: Já bom, deu gatilho, né? existe outros Exatamente. condomínios em Campo Grande. Existe uma demanda. Exato. Vamos começar a estudar o assunto e vamos começar a conversar com alguns síndicos. E nisso a gente foi se especializando, estudando, realmente lendo, compramos livros, começamos a fazer uma pesquisa na internet de situações de condomínio
E começamos a conversar com até esses clientes próprios que a gente conseguiu da contra a construtora, a gente começou a conversar, quem que é seu síndico? Vamos conversar com ele e tal. E aí a gente foi, em fevereiro de 2015, foi o nosso primeiro contrato fixo do escritório e de assessoria jurídica para Já tinha condomínio. quanto tempo de escritório? Foi em setembro de 2014, 6 meses. 6 meses, foi então, bem no início, começo. bem no Então, início. assim, Legal. foi algo assim que realmente foi um gatilho na nossa vida. E a gente fala que hoje tudo que a gente tem veio de condomínio, veio da área imobiliária, veio do direito imobiliário. Tudo que a Sim. gente tem hoje no pessoal vem do nosso escritório. E aí foi surgindo, né? Os condomínios foram surgindo na nossa vida e aí a gente começou a ver que o direito imobiliário era muito mais do que condomínio. Existia também as imobiliárias, os corretores. E aí a gente começou a estudar essa área, porque a gente vê que em Campo Grande não tem basicamente a referência de direito imobiliário. A gente vê muito direito bancário, né, trabalhista ou tributário. A gente aqui no nosso estado a gente tem grandes advogados na área tributária. Então a gente começou a estudar, a se especializar, a fazer curso, congresso, né, ir para fora do estado, realmente participar de palestras, eventos e também trazer para Campo Grande, né? Nós já fizemos vários cursos presenciais na área condominial, trazendo profissionais dessa área. Já fizemos praticamente todo ano a gente faz um evento para mais de 100 pessoas na área condominial, trazendo pessoas de fora, palestras nossas, né, informações novas, fornecedores, tudo que tem de novo nessa área. E agora a gente está vislumbrando também eventos na área do direito imobiliário para imobiliárias, corretores. Ótimo. Mas realmente foi esse grande start, né? Então veio desse dia que a gente entrou na área do direito imobiliário. E hoje o escritório a gente atua basicamente dentro do direito imobiliário, atendendo corretores, imobiliárias, construtoras, Mas empreiteiras. ainda a grande parte da carteira é condomínio. Isso, condomínio e imobiliárias mesmo, né? Basicamente a maior parte. E tem até uma questão que você tentou fazer, né? Uma época, acho que começou a iniciar direito, pensando... Que ano que foi, você lembra? 2012. Em 2012, eu fiz 2 anos de direito. Porque eu falava, não, eu vou me profissionalizar ali no direito imobiliário e vou ganhar dinheiro, assim, vou agregar, porque eu já era corretora, né? Eu iniciei em 2010 como corretora. Em 2012 eu falei, vou fazer direito, porque isso vai me ajudar demais e vou me especializar ali no direito imobiliário. Uhum. Só que no meu primeiro dia de aula, eu falei, isso aqui não é pra mim. O direito, Não tô brincando. Aí eu falei, não, é porque é o primeiro dia de aula, eu vou gostar, normal, né? Aí, primeiro semestre, não. Segundo semestre, não. Terceiro semestre, entrou no quarto semestre, eu falei, realmente não é pra mim. Eu vou só permanecer como corretora e tá tudo certo. E eu realmente desisti 2 anos, eu desisti. Eu acredito que se a gente for fazer assim, de onde você começou e para você entrar numa nova, quando você já vem do direito e começa a conhecer o mundo imobiliário, é mais tranquilo. Sim, Agora, é para quem começa como corretor, de repente, hoje a gente percebe que muitos profissionais acabam entrando na profissão por não terem sido bem-sucedidos em alguma outra área. Então, assim, é aquela última ficha. Vou apostar aqui, porque se eu vender uma casa, eu ganho 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil. Acha que é fácil. Acha que é fácil. E foi se até você essa não tem esse questão. preparo, porque assim, até para estudar, para aprender, você precisa ser treinado para fazer isso. Exato. E é o que o corretor ele não é, infelizmente. E eu vendo... tinha até a questão, eu entendi que não era pra mim, porque realmente eu não consegui me conectar ali. Aí eu já trabalhava como corretora, então eu já tinha uma carga horária de trabalho, assim, bem pesada. Então eu ficava no sábado e domingo de madrugada estudando, porque eu não tinha tempo durante a semana. Aí eu pensava, eu vou precisar estudar muito, eu não vou conseguir. E de fato, como vocês falaram, vocês tiveram que estudar, foi ler, foi se aperfeiçoar dentro do que vocês já tinham conhecimento. E de fato, o direito é isso, você precisa estudar muito, você precisa estar em constante... Até reciclagem mesmo, né, do que constante acontece. reciclagem, porque as coisas mudam, as situações, elas mudam também. E até pra gente entender, em 2010, quando eu comecei, até poucos dias atrás, eu não vou falar nem há muito tempo, não. Eu nem sabia que existia a questão da assessoria jurídica dentro do condomínio. Até então, a gente imagina que existe a administrativa ali dentro do condomínio. Mas o jurídico, a gente não faz ideia em relação a isso. E a gente até pensa, meu Deus, esse síndico, ele acha que ele é o dono do condomínio. Porque daí você fala, eu não tenho o que fazer.
é o que ele fala, da forma como ele quer, e eu simplesmente não tenho o que fazer em relação a isso. Exato. E é muito bom a gente entender que não é dessa forma, que existe sim um direito por trás daquilo ali, Exato. e que eu posso ter esse entendimento para até mesmo para gente que administra imóveis de locação, porque de fato, quando a gente administra, ainda mais quando você tem um número assim expressivo dentro de um condomínio, você acaba sendo muito perseguido mesmo. Aham. Porque tem a troca ali de locatário, tem um cara que tem um cachorro, tem um cara que Sim. tem mais crianças. Então, são inúmeras situações e que a gente, às vezes, se torna um pouco refém do síndico, do que ele julga que é o sim ou que é o E é por não. falta de conhecimento, E é né? por falta de Exato. conhecimento, exatamente. E a gente vê também assim que dentro de Campo Grande ainda a área tanto da assessoria jurídica para condomínio como para imobiliária ainda é um processo de desenvolvimento, vamos dizer. A gente ainda tem Exatamente. muitos. Quando a gente começou na área condominial mesmo, a gente via muito assim, não, mas o morador do 304, ele é advogado, ele me ajuda aqui quando eu preciso. Aham. Mas, poxa, ele é um morador, né? Ele não é um profissional que se capacitou para te dar uma assessoria jurídica, porque o síndico em si, ele tem uma responsabilidade enorme. E a maioria das pessoas que estão no cargo de síndico ainda hoje não tem a noção da responsabilidade que tem. O Aham. síndico pode ser preso, dependendo de alguma atitude que ele fizer. O síndico pode, o patrimônio dele pode ser utilizado para alguma questão, dependendo da atitude que ele tiver. Então é uma responsabilidade que foge só de pagar as contas e deixar o prédio bonito. Isso é muito maior. E aí você ter ali ao seu lado um morador que não atua na área, que é simplesmente uma pessoa que vai te ajudar quando puder. Então é um risco muito grande. É. Então o que a gente traz para o condomínio é isso, é a segurança jurídica do condomínio, para ele que também, para o condomínio pessoa jurídica Sim. não ter nenhum problema na questão de ter um custo de indenização ou um próprio, né, problema estrutural e tudo mais, e para o síndico se resguardar de que todos aqueles atos ele está fazendo dentro da legislação, então ele não pode ser penalizado. E para a imobiliária é a mesma questão. Muitas vezes a gente vê os corretores, eles querem fazer tudo, eles querem emitir a nota fiscal, eles querem ser o contador, eles querem ser o que faz o contrato, eles querem vender, porque vocês corretores, vocês são vendedores, vocês Sim. vendem um imóvel, vendem uma locação, e por que como vendedor você vai acabar perdendo o seu tempo de venda fazendo um documento que é extremamente importante? Muita gente não valoriza o contrato, não, é só para assinar, tudo, é pagamento à vista, não tem problema, mas um pagamento à vista, você pode ter um imóvel que pode ter um problema estrutural que você não sabia, você pode ter uma outra questão ali envolvendo herdeiros, você pode envolver vários pontos apenas no pagamento à vista. Não é porque o imóvel não vai ser pago à vista ou não que vai ser diferente, né, a situação. Tudo é um risco muito grande. E o corretor trazer isso para o seu cliente, trazer uma base jurídica, falar, eu tenho um advogado que vai te auxiliar, que vai fazer o nosso contrato, já é um a mais na venda. Uma percepção diferente, né? Exatamente. Ele te olha como profissional, de fato. Exato. Você não é alguém que, fez por acaso e eu faço de qualquer jeito. Muda totalmente essa percepção. E a gente vê muito hoje aquele contrato de Google, né? Ou então, não, o corretor fulano me prestou o contrato dele. Só que cada venda tem a sua particularidade, né? Não, nenhuma venda é igual à outra. Então, a gente traz tá trazendo, né, a cada dia, conversando com corretores, com os próprios condomínios disso, de que a importância do advogado, porque o advogado é muito visto assim, mas eu não tenho processo judicial. Eu nunca tive um problema. Só quando teve o problema. Só quando né? tem o problema. Mas, na verdade, a nossa ideia, na verdade, a nossa atuação, o nosso escritório, ele atua muito mais na prevenção de um problema do que na solução. Mas Lógico. é um pouco cultural, né? É Porque cultura. o médico também é só quando você ficou quando você fica doente, você não faz O check-up, dentista né? é só quando você quebrou Tá o dente. com dor tá de com dor. dente. Exato. Então, bater nessa bandeira da prevenção mesmo, né? Exatamente. O preventivo consultivo é o melhor caminho, né? Você evita realmente, não que vai ficar 100% seguro de um problema, Sim. mas com certeza Sim. se existir um problema futuro, você já minimizou ele de uma forma Você já enorme. está preparado, né, para uma Já. possível... Porque o advogado, ele traz essa visão das possibilidades,
tanto positivas e negativas, né? Exato. Então, o cliente ali, tanto imobiliário, o próprio síndico, agora ele está consciente de que ele também é responsável. Exato. E não é uma responsabilidade apenas do condomínio, né? E o É próprio corretor de cível. imóvel, né? Igual você estava falando agora da Caixa, né? A responsabilidade de vocês dentro de uma venda é muito grande. Sim. Não é Aham. simplesmente assinou ou as partes pagaram, tá tudo certo, tudo certo. tchau. Não, E é você tem uma engraçado, responsabilidade. a gente está falando de condomínio, né? Hoje a gente trabalha bastante com lançamento e empreendimento na planta. Então são condomínios, seja casa ou apartamentos. E a gente vai ter ainda um aquecimento muito forte de vai, lançamento. Muito. Então a gente vai precisar de uma demanda muito grande dessa parte jurídica, dessa parte da conscientização, da educação, da informação. Só que esse profissional que entrou agora no mercado, que não passou todo esse processo de fazer mesmo um contrato do Google, às vezes de pegar um contrato ali que nem está formatado, o cara fazer de qualquer jeito, às vezes fazer sem contrato. De certa forma, ele foi errando e foi aprendendo, né? Errando e aprendendo, errando e aprendendo. Perdeu um pouco aqui, ganhou ali e ele foi se moldando. Hoje, quem está entrando e principalmente quer se especializar nesse nicho de empreendimento, ele olha isso como uma vantagem nesse sentido de orçamento. Eu não preciso ter, porque a construtora ela já faz tudo para mim, o banco já está fazendo tudo para mim, é só naquele momento ali de assinar, paga, tchau. Aí ele não tem pós-venda, ele não tem entendimento nenhum, ele não sabe qual que é o processo por trás, ou seja, a gente dá a possibilidade para ele ter dinheiro, só que a gente não dá a possibilidade para ele de crescimento profissional. Exatamente. E essa é a outra visão, né? A gente vê também muito assim, o advogado de imobiliário, então ele vai fazer só o contrato de compra e venda. Não. O advogado, o nosso trabalho dentro da imobiliária, o que a gente passa para os corretores, é muito mais do que o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda é só um item que a gente atua, né? Igual você falou, realmente assim, a imobiliária, ela é uma empresa. Sim. Então, você tem que ter uma visão de empreendedor, de Sim, empresário. Você sim. tem funcionários, Sim. você tem corretores parceiros que você vai precisar de um contrato de prestação de serviço. Você tem o seu contrato de prestação de serviço, muitas vezes, com as construtoras, né? Às vezes não é um contrato formal, mas é um vínculo que você tem. Sim. Porque se a construtora não paga a sua corretagem, como que fica? Como que você vai acionar? Como que você vai cobrar essa construtora? Inclusive, tivemos denúncia essa semana. Olha, ó. Cresce também. Mas, Foram assim, duas a gente denúncias, ficou assim. até, assim, Porque isso que você está falando, juridicamente, vocês já têm um conhecimento. Só que pra gente, é igual eu falei, a gente acaba não criando essa curva de crescimento ali do profissional. A gente recebeu denúncia de uma pessoa, porque a gente estava fazendo um anúncio, não tinha um RI do empreendimento. Até aí tudo normal. A questão do marketing, a pessoa às vezes não tem esse entendimento e também não teve orientação e passou. Tudo bem, foi corrigido, a gente vai fazer a nossa defesa, tudo certo. Só que meia hora depois, a gente recebeu uma nova denúncia da mesma pessoa pedindo uma autorização para comercialização dos empreendimentos. que a gente apresentasse essa autorização dos empreendimentos Aí a que gente ficou sem reação, porque assim, não é não é um natural não. isso, não Assim, é. é nada. A Isso gente não entendeu é. que foi pessoal mesmo, foi direcionado. E aí o próprio fiscal falou, a mesma pessoa acabou de ligar, eu preciso, né, fazer a conferência disso daqui, eu preciso apresentar para vocês. Ele só para eu não precisar ter que ir aí de novo. Só que eu acabei de sair daí, eu não vou voltar, tô te passando por telefone só o que aconteceu, Só você que pode o que me enviar mais, pelo assim, WhatsApp. O que eu achei engraçado em relação a isso, porque o natural é você ter que ter autorização do imóvel pronto, Sim. certo? Eu preciso divulgar aquelas imagens, você precisa me autorizar em relação a isso. Se eu vendo para uma construtora, é óbvio que eu tenho autorização, porque senão eu não vou conseguir vender. Você não vai ter faz as muito informações, sentido. né? Se a gente levar no Entende? ponto de que realmente você vende. Porque tem muita gente que faz publicação, faz anúncio, que não tem vínculo nenhum com construtora. Então, Só pra parecer grande. a gente precisa tomar muito esse cuidado. E aí, a gente precisou conversar com o nosso supervisor e falar, olha, aconteceu essa situação, a gente precisa desse contrato. Mas qual que é o contrato? Contrato de credenciamento. Nós somos credenciados Credenciado. junto à construtora. Aí, tá no e-mail de quando vocês fizeram o cadastro de vocês. Aí eu peguei e enviei o documento. Isso. Então, assim, é ter esse entendimento. Porque vocês podem postar uma foto de um empreendimento e falar, vai ser lançado no bairro tal, tantos metros quadrados, tá, mas e aí? A construtora tem conhecimento?
do que vocês estão fazendo? Exato. A informação que vocês estão passando é correta? Então, tem toda essa questão que... por isso que tem corretor que não gosta de trabalhar com empreendimento, porque ele fala, eu estou fazendo propaganda para outra empresa, eles estão me usando, porque eu faço a campanha, aí eles vão e compram lá direto na construtora. Aí tem a visão que cada um enxerga, né? Mas, de fato, se houve essa denúncia, que é uma denúncia nada comum, né, usual, a gente estava ali resguardado porque a gente tinha um contrato de credenciamento. Hoje a gente vê, né, a tecnologia, né, as redes sociais, todo mundo tá cuidando de tudo que a gente faz, né? Então, assim, por um lado é muito bom, porque realmente é onde todo mundo vê o nosso trabalho, vê ali o quanto a gente tá buscando, mas também tem aqueles que ficam só olhando pra criticar, né? A pessoa perde o tempo dela de produtividade positiva para produzir no sentido negativo. Exato. Aí tem aquele fato que as pessoas falam que é terra de ninguém, né? Então, de certa forma, pra gente soa assim como algo negativo? Sim, porque a gente entendeu que foi algo pessoal. Mas se houvesse esse tipo de averiguação, vamos dizer assim, de todo o mercado, olha, imobiliária por imobiliária, corretor, se tivesse um setor, aí falando de setor, se tivesse um setor que só fizesse esse tipo de pesquisa e a cobrança fosse, né, para todos, ok. Porque realmente tem gente anunciando que não é corretor, que não é imobiliária. E a gente entende que isso também atrapalha pra gente. Seria mais leal, né? Sim. A concorrência seria mais justa. Da mesma forma que eu até vi uma postagem sua, voltando para condomínio, em relação aos moradores, os condôminos ali, fazendo ofensas ali ao síndico na rede social. Porque assim, não é porque é rede social, é a minha rede social, fala o que eu quero. Não é terra de ninguém, existe, né? Então, tomar esse cuidado. E se tem alguém que tem esse entendimento, como que eu vou buscar? Aí vai ficar aquela briga, porque eu não tenho assessoria jurídica. Às vezes, nesse caso, é uma situação, parece que é boba, mas ele consegue pegar uma orientação baseada no que está ali, dentro do condomínio e da lei. Exatamente. Tem que ser norteador, né? Mas essa questão da fiscalização, eu tenho percebido que o Cresce tem intensificado. Você é o terceiro que eu estou escutando dentro de mês agora, falar de março, né? Já virou mês, mas que houve essa fiscalização de anúncio do empreendimento, né? Que ainda não tem o RI, mas aí entra numa questão que é um pouco delicada de se falar. Porque a lei que norteia os corretores, ela é uma lei antiga, ela precisa de atualização. Exatamente. Porque antigamente não existia a internet, quando ela surgiu, não existia uma rede social. Então, ela precisa se adequar. E esses lançamentos, normalmente, quando se faz o anúncio, você não coloca a metragem, quantidade de apartamentos, valor, você só está gerando lead. Então, você coloca o anúncio, anunciando qual que é o empreendimento, qual que é a construtora e qual que é o bairro. Para quê? Para aguçar o consumidor, para o consumidor vir para você e você ter ele já em carteira, no momento do lançamento, você vai comunicar ele. De fato, apresentar o que é o empreendimento. São estratégias do digital que, para quem não se atualizou, que nada mais é do que uma antecipação. Um lançamento digital de um infoproduto, por exemplo, ele tem as fases. A primeira fase é o quê? Antecipação. Então, a gente está antecipando que algo vai acontecer, que vai existir um lançamento no bairro tal, da construtora incorporadora tal. Só que é engraçado que até quando tem a plenária, tem E às vezes a gente nem coloca construtora também, não necessariamente. A gente fala breve lançamento no bairro tal. Só que como nós temos poucas construtoras e o mercado é tão pequeno, que se a gente falar o nome do bairro, todo mundo já sabe. Quem é da bolha, né, ali do mercado, já entende qual é a construtora. Mas o que é engraçado é que quando vai ter a sessão de entrega das cédulas dos profissionais, não se fala de empreendimento. A orientação é sobre placa, se fala sobre imóvel de revenda, de terceiro. Não tem nada assim que oriente ao mercado, ao mundo do empreendimento na planta, do lançamento. O conselho, né? O Cresce, né? Exatamente. Então, assim, não vem deles. Mas na hora de fazer a fiscalização, eles fazem, porque são outros profissionais que estão fazendo a denúncia. Exatamente. Aí eles têm que se movimentar. Aí eles precisam prestar conta, falar que realmente estão trabalhando nesse sentido. Tá desconectado com o que é ali a estrutura
tanto de lei, de normas, de regras ali do profissional, com o que a gente vive hoje. Exato. Porque se não tiver essa atualização, eles vão ter que ficar fazendo isso toda semana, todo mês. E vai levar isso para onde? É até a questão da própria propaganda dentro das redes sociais, né? Não tem como que pode, como que você deve colocar. Por exemplo, você tem o tamanho da placa, o tamanho da letra, ou a proporção e tal. Mas e dentro da rede social, até onde você pode ir, o corretor? A OAB, ela tá começando a trazer um pouco de normativas ali. Do direito digital, da publicidade. Da publicidade, Então, que o isso é advogado legal. não pode Isso que é ostentar. legal mesmo. Que Não advogado, pode, né? no advogado, no caso, ele não pode vender, tipo, eu sou advogado de condomínio, me contrata que eu vou resolver seu condomínio. Você não pode falar isso. Eu vou ganhar Agora- ação contra a construtora porque você tem um problema estrutural. Exato. Então assim, eu ganhei todas. Você não pode falar isso. Mas eu posso entregar um conteúdo igual você mencionou relacionado à rede social. Eu posso falar, olha, o direito, ele fala dessa situação, seu limite é esse, você pode fazer isso, se você passar aqui, você vai responder por isso. E esse tipo de informação a OAB permite. Então, o nosso conteúdo, quando se faz na rede social, ele é informativo. E o que eu vejo trazendo para o Cresce? Eu acompanho muito, que eu tenho um professor que ele é do Rio de Janeiro. Ele é corretor, contador e advogado. Ele é um estudioso e ele adora a filosofia. Então, ele é um cara altamente estudioso. E ele participa do Cresce do Rio de Janeiro. Ele é conselheiro, inclusive, lá. E acompanhando as redes dele, toda semana, quase, no Rio de Janeiro, eles fazem eventos. Trazem uma palestra, uma atualização, um curso. E a gente não vê isso aqui. Sim. A gente não vê o Cresce trazendo isso, sabe? E é algo que poderia beneficiar e até auxiliar. Porque acabaria... o que aparece, né? Que o Cresce, ele ele não te dá uma capacitação, não te auxilia e ele só te cobra. E ele, em contrapartida, ele poderia falar assim, olha, se você fizer isso aqui é errado, vem pra cá pra conversar, Sim. Eu vamos vou te alinhar. ensinar o certo, Vou ensinar né? o certo. Como você ainda não tem o Exatamente. conhecimento, como que funciona? Ou o que você está sentindo do mercado? O que o Cresce pode fazer por você? Pode Porque ajudar. vamos e convenhamos, a anuidade não é barata. É isso que eu ia falar, e cobra caro. E aí você vai montar uma Principalmente PJ... o Cresce Jurídico. Exato. Aí você tem que continuar pagando O físico. físico. Então, assim, é um valor muito alto. Que é uma coisa até que eu não consigo entender em relação a isso. Abri o jurídico e eu sou a que responde pelo jurídico e mantenho o meu físico também. Porque daí se eu tenho o jurídico, quem responde é o jurídico, Exato. não é o meu físico. E por que daí eu tenho que manter o meu físico? Porque daí eu que respondo pelo jurídico. É porque numa empresa você tem o responsável técnico. E se você não é profissional da área, você não pode ser responsável técnico. Então, acredito que seja por conta disso que você precisa manter o seu Manter físico. ativo. Porque senão você vira uma dona de empresa e que não pode atuar. É igual uma academia. Eu fui personal durante 9 anos. Eu posso abrir uma academia, ok, eu não posso dar aula. Eu não posso ser o responsável técnico. Então, preciso contratar alguém que é formado para daí... o que eu vou arcar com a empresa é uma coisa. O que ele vai arcar como profissional é outra. Mesmo ele sendo o meu responsável técnico. Então, nesse caso, não teria como você abrir mão do seu físico só porque você tem uma imobiliária. Que a imobiliária é a mesma coisa do escritório jurídico, né? Para ter um escritório, você precisa ser advogado, né? Então, e até falando em relação aos conselhos, por exemplo, da nutrição, não é permitido a exibição de antes e depois nas redes sociais. Então, só que existe essa orientação, existe esse acompanhamento. E na nossa parte? Porque a gente não pode simplesmente falar assim, o digital não existe. Hoje não tem como a gente não olhar para esse canal, para essa situação que a grande maioria dos profissionais eles estão ali na rede social. Os clientes estão nas redes sociais. Na verdade, você não vai buscar uma referência mais no Google. Você busca onde? Nas redes sociais. Eu quero ver como que vocês se portam, o que vocês vendem. Eu vou aonde? Nas redes sociais. Ainda pouco se vê, mas é o panfleto, né? Quando tem um lançamento ali, é no sinal ali. Mas hoje em dia, o valor que você coloca no Google Ads, no Facebook Ads, o que for, referente a uma quantidade de ter que contratar uma pessoa, panfletar, é muito superior. E o alcance é muito maior na rede social. E eu vou além, porque às vezes não é o corretor que está ali. Então, uma coisa é eu te entregar um papel, outra coisa é eu me apresentar como corretor, falando que vai ter um lançamento e tal, pegar seu telefone, ter um outro tipo de interação. Então, ele não quer mais receber o papel. Ele quer onde? Ele vai olhar
Por isso que surgiu muito, assim, até perdeu um pouco do valor, mas existe a questão do termo do especialista. Porque hoje todo mundo é especialista, né? Sim. Sem ter histórico nenhum. Não, é porque você tem que ser nicho, então já coloca especialista em direito imobiliário. Aí ele nunca teve uma obra atrasada na vida, ele não sabe o que é passar por isso. Ele A nunca... gente vê muito advogado especialista em condomínio que nunca participou de uma assembleia de condomínio, Que não que mora em mora em condomínio. condomínio, que nunca viveu, né? E tem Exatamente. muito Mas ele mesmo. precisa se Sim, apresentar como especialista. é. Porque quando alguém pesquisar, acha ele. Sim. Mas ele é o especialista? Exato. Ele de fato entende, ele viveu. Né? Hoje as redes sociais, na verdade, é aquele negócio, né? Ela é muito boa, mas ela também traz muita informação ali que você não tem, às vezes, como confiar 100%. E aí tem até essa questão. Como que você vai apresentar o seu histórico ali para você supostamente fazer essa venda, sendo que não pode? Aí fica uma situação indelicada. Até já entrando nesse assunto, como que vocês fazem essa prospecção de novos clientes, seja de administradores de condomínio, ou imobiliário, ou corretor, sem ter esse... Eu acredito que vocês não possam fazer essa venda na internet. Como que vocês fazem em relação a isso? As redes sociais é o que ajuda bastante hoje em dia, né? Igual você falou que você segue o Alex, vê o conteúdo que ele posta. E é network, né? E conversando, né? Hoje eu cheguei até você, né? Quando a gente começou a conversar por um outro corretor que é conhecido nosso em comum. E aí ele me falou de vocês, né? Do que vocês trabalham e tudo, e realmente é o perfil de um parceiro que a gente busca. Então, realmente é conversando, buscando, e a gente vê muito assim, tem, por exemplo, até condomínio mesmo. O condomínio hoje a gente faz muito eventos, muito curso, o Alex tem palestra aqui, tanto fora do estado como aqui no estado, então a gente dá curso junto ao IEL, palestra junto ao Senac, então junto a essas instituições que trazem também um pouco de notoriedade, e aí acaba sendo conhecido em mercado. Mas realmente, assim, é conversando. É network, é conhecendo as pessoas. E até, assim, é até ruim o fato de vocês não poderem vender de uma certa forma. Porque isso acaba que essa informação ela não chega pra gente. Porque o que o Alex faz, no sentido de trazer uma informação de uma forma diferente, são poucos que fazem. Na verdade, porque o perfil do advogado, dificilmente ele vai se expor dessa forma. Existe preconceito? Como que foi no início? Você pode até entrar, né? Existe, na verdade, até uma dificuldade, né? Até a Cris me corrige bastante, porque como advogado, a gente acaba falando um pouco mais técnico. Sim. E quando você vai iniciar o vídeo e você acaba falando uma palavra, um juridiquês ali, que às vezes a mensagem não chega de uma forma limpa para quem está ouvindo. Exatamente. E a correção, ela é diária. Então, a gente vai evoluindo, vai trabalhando, vai tentando falar de uma forma que a gente está conversando com qualquer pessoa que escutar vai entender o que a gente está falando. Exatamente. E aí, inicialmente, você ficava, porque o advogado é isso, eterno gravata, você fica robótico aqui e faz a transmissão. É difícil. E eu falo assim, por nós mesmos, por uma necessidade nossa mesmo. A empresa já existia há alguns anos, eu já sou corretora há muitos anos, e nunca ninguém chegou em mim para falar, olha, você já pensou em ter uma assessoria jurídica? E eu nem sabia que eu poderia ter essa assessoria jurídica, mesmo sendo muitos anos da área. Por que eu pensava, não, se um dia eu tiver algum problema, eu procuro o advogado. Que é uma das questões que hoje, né, também, por conta da internet, a questão da venda, né? Todo mundo é vendedor, né? Esse discurso que muita gente fala. Às vezes de fato não ter isso tão na veia, assim, vamos dizer, eu tô vendendo um serviço mesmo, eu presto um serviço. E aí, acredito que no início ficava muito por conta daquela coisa passiva. Realmente, teve o problema, aí quem que é que pode resolver, né? Mas... E isso demanda um tempo, demanda energia, porque até você conseguir achar alguém, porque é óbvio, quando surgiu o problema, eu não tenho já um advogado, nossa, vou falar, não... É tal problema, quem é o advogado? Alguém me indica alguém? Porque parece que você realmente ainda não tem esse acesso. E até o próprio mercado se ajudar em relação a isso. Porque igual você falou no início. Tem um morador que ele é advogado. Ou não, tem uma prima minha que ela cursou, ela já formou, não foi aprovada, mas ela me ajuda. Isso. Né? Então, o meu amigo lá da escola virou advogado, mas ele atua na área de direito tributário. Não, mas ele vai resolver esse probleminha aqui de um contrato pra mim. Ele vai te ajudar. Eu fui até numa
uma imobiliária conhecer, né? Conversar com uma imobiliária, e ela falou assim, quem faz meus contratos é meu pai não atua mais, mas ele é advogado, é ele que cuida pra mim dos contratos. Eu falei, interessante, né? Ele trabalha na área. Não, ele nem atua mais e tal. Mas ele faz os contratos e me ajuda em algumas coisas que eu preciso. Mas e aí, o advogado, a gente tem que ver que ele tem que ser seu braço direito. É aquela pessoa que vai estar ali. Olha, faz por aqui pra você não ter problema. Ou vai por ali. Ou então, chegamos num problema, vamos resolver imediatamente. Exatamente. E não buscar simplesmente só resolver ali por resolver. Não, vamos resolver pra você não ter novos problemas. Mas voltando nessa situação das redes sociais, a gente vê muito assim, até dentro da família, né? Amigos, virou blogueiro, agora você é digital influencer. Porque, na verdade, assim, o cartão de visita hoje, a gente nem tem mais cartão impresso. A gente nem faz mais isso. O que é o cartão de visita? Entra no meu Instagram, você me conhece. E acabou que, ultimamente, a gente anda vendo o resultado, né? Não, assim, propriamente, lógico, em network, em conversa, em contrato, sendo vindos dessa situação, mas andando mesmo, né? No shopping, a gente vai pegar o elevador. Eu sigo você no Instagram, você fala de condomínio, você fala de contrato. Eu assim, falei, nossa, sério? Você fica até sem reação. Não, eu só moro no condomínio, então a pessoa que mora quer entender. Não, e esses dias também veio um e falou que ele nem mora em condomínio, ele é dono de um açougue, ele segue o que o Alex fala. Aí a gente fica até sem reação, você diz o quê? Obrigado, né? Mas é bem interessante. Mas a questão da internet é justamente isso, ela vai para lugares que a gente não faz ideia. Nem faz imagina. ideia. E até tem uma questão que o Alex vai falar melhor. A gente mora de aluguel em um condomínio. E eu acredito que uma das maiores dúvidas em relação a você participar efetivamente ali do que acontece no condomínio é quando você é inquilino. Então a pessoa se sente assim, eu não posso, não tenho direito. O dono do imóvel mora lá no Tocantins, ele nem sabe o que está acontecendo também, eu também não posso ir lá. Só que quando ele tem um canal que traz informação, ele fideliza, porque ele gosta do conteúdo, ele se interessa, porque daí ele tá vendo situações que acontecem ali e ele começa a associar, isso aqui aconteceu por isso, isso, isso. A pessoa já vai fazendo esses links, pra mim, né? Conecta, então, né? Até em relação às principais dúvidas, assim, já partindo dessa. O que mais você recebe na rede social? Porque seu foco é 100% condomínio, né? A gente direciona. O Instagram, a Cris, ela fala mais da parte imobiliária, e eu falo mais de condomínio. Nós dois entendemos dos dois. Sim. E aí, só que para nichar... A comunicação. Facilitar a comunicação, para ficar mais fácil. Porque se eu ficar falando de direito imobiliário e de condomínio, vou cansar as duas partes. Sim. Então, quem tá lá, ele quer escutar condomínio. E quem tá lá com a Cris quer escutar imobiliário. Legal. Então, a gente se ajuda no conteúdo. Ela fala assim, você viu isso aqui que saiu? Fala sobre isso aqui. Surgiu tal situação. E a gente se ajuda nesse ponto. E dentro do Instagram do escritório, né, que é o Instagram do profissional, entre os dois. E também essa questão pra pessoa física, né? Atraso de obra, um vício estrutural, cliente. uma questão contratual em si, pro cliente, vamos dizer, a pessoa física, né? Trazer um apoio ali também, porque tem muita gente que às vezes, por exemplo, esses dias a gente fez até um post, eu construí no terreno dos meus sogros, e agora eu separei, o que eu vou fazer? Né? De quem é? Então tem várias questões ali que a gente vê que todo mundo pode ser útil um dia, né? Ou então meu pai tem vários imóveis, ele quer doar só pro meu irmão e não pra mim, o que eu faço? Então várias questões que pode trazer também conteúdo e auxiliar a pessoa física em si. Mas a gente traz esse assunto, mas hoje a equipe inteira ela é preparada para o direito imobiliário, né? Para o conteúdo geral. Mas relacionado às dúvidas, normalmente surgem conflitos, né? Porque o condomínio, a principal dúvida vai ser sobre o conflito. Barulho, né? Tem além do silêncio, meu vizinho tá fazendo tal barulho. Cigarro, maconha, cachorro. Os cachorrinhos, que hoje em dia os cachorrinhos. Eu já tive problema com um locatário, um locatário nosso, que ele teve que sair do apartamento por causa dos cachorrinhos. Porque os moradores da torre dele fizeram ali um abaixo-assinado para que ele... Aí, na época, eu acho que tá correto, né? Ele teve 3 advertências. Aí, depois da advertência, eles fizeram ali... Porque os moradores têm, acho que esse direito, né? Vamos supor, se eu sou locatário e eu tô, de uma certa forma, não de acordo com as normas do condomínio, ele tem o direito ali de fazer um abaixo-assinado para que essa pessoa saia do imóvel. Na verdade, assim, não existe força em lei que obrigue a rescisão contratual. O que existe na lei, né? Que a gente fala que é o condômino social, que é aquele que traz problemas para a convivência de uma forma geral.
Então, normalmente, o que vai acontecer? 3 advertências, vai ter que ver o que está descrito na convenção. Normalmente, uma advertência já vai para multa. Algumas falam 3 advertências, aí sim a multa. Com relação ao cachorro em si, normalmente vai ser relacionado principalmente a barulho. Acontece muito do passeio, né? E não limpar ali as necessidades do animal. Esse, no caso, era sacada. O cachorro ia pra sacada e ficava latindo. Latindo, incomodando. E aí, quando incomoda de uma forma no geral, aí sim pode ser advertido, pode ser multado. Mas, assim, para você retirar a pessoa do imóvel, ela é um pouco difícil, não é simples assim. Logicamente que... Acaba que vai meio que num consenso, né? Assim, pelo bem do povo, mesmo, né? ele entendeu que nem para ele estava sendo mais confortável, né? Porque, de uma certa forma, até ele dentro do condomínio, ele conhece os vizinhos, né? Morou ali. O que pode começar a acontecer? Aí ele começar a sofrer multa. Reiteradamente. Realmente, a primeira advertência, as outras 2 já foram multas. É isso. E para ele, assim, ele falou, eu vou procurar outro lugar, mas aí já deu até o tempo do pessoal fazer tudo isso daí. E ele teve um entendimento legal em relação a isso. Sim. Mas nem todo mundo tem, né? Sim, que daí fica caro pra pessoa, né? Vou ficar morando aqui toda semana, ter que pagar uma multa por causa dos meus cachorros. É mais fácil eu ir pra um lugar que me aceite, né? E a gente vê muito essas questões, assim. Relacionado ao condomínio, eu não sei se... é a forma das pessoas verem ou se os inquilinos acabam sendo os mais problemáticos. Mas a maioria dos problemas que a gente tem dentro de condomínio são inquilinos. Eu acho que porque ela não tem aquela imóvel com a sensação de dono... O zelo, né? O zelo. Aí ele acha que ele pode utilizar do... Tô pagando pra morar aqui. Exato. Não quero nem saber do resto. Mas a gente também entende que tem algumas questões que são um pouco abusivas também, né? Sim. Eu tive, inclusive, um locatário que ele tinha um gatinho e o síndico falava que não queria o gato, justamente por causa de cocô, xixi, né? Enfim, andando no condomínio. Aí o morador falou, mas meu... Era um condomínio de casas. E era um condomínio pequeno até, acho que são 18 casas, salvo engano. E o inquilino até falou, não, mas meu gato, ele não sai. O meu gato, ele fica em cima do muro. Aí, por conta do gato ficar em cima do muro, pro síndico, isso incomodava. Aí, um dia, ele me mandou um print da câmera do gato em cima do muro, que é da casa dele, da casa que ele alugou. Aí, ele falou, em cima do muro não pode ficar. Aí, eu falei, mas é no muro dele, por que o gato não pode ficar em cima do muro? Ele falou, porque não é permitido. É dentro da sua casa, mas em cima do muro, não. Aí, eu já entendi que foi por uma questão até meio que pessoal. Assim. Aí o morador falou, não, ele pode me multar, vai. E começou a multar, porque daí acontecia algum fato, multava. Aí vira mais guerra, né? Uma guerra entre os dois. Mas é por isso que eu tô falando. Às vezes a gente tem a sensação de que alguns síndicos, eles de fato abusam um pouco dessa autoridade que você tem. Até a gente trazendo quais são os direitos dentro de um condomínio e não que os direitos ele é previsto pelo síndico, ficaria muito interessante a gente ter essa clareza sobre isso. Como até você falou, os maiores problemas são os locatários. Mas, de fato, são passadas essas regras para os locatários? Porque o síndico, na hora de cobrar, ele cobra. Mas na hora que o locatário mudou, teve uma cartinha dizendo, olha, esse Boas práticas, né? Entende? Que tem algumas coisas que elas são necessárias a gente, de uma certa forma, se precaver ali. Só que não há isso. Justamente por conta de talvez ser um condomínio muito grande, uma rotatividade muito grande. Mas, assim, eu, particularmente, do que nós administramos, e não são poucos, não tem essa questão do meu locatário chegar lá com um contrato para se apresentar, olha, aluguei esse imóvel. E o porteiro ou o síndico falar, olha, tudo bem, então eu vou te mandar as regras do condomínio. Eu preciso que você assine, porque daí você está de acordo com aquelas regras. Tá ciente, né? Tá ciente disso. E se porventura acontecer alguma coisa, eu tenho pelo menos como provar que foi falado para você, que você estava ciente disso. E, na verdade, isso acaba não acontecendo. O que a gente vê bastante, o que a gente sugere até para os nossos clientes aí, a imobiliária em si, a imobiliária, quando for fazer um contrato de locação, colocar dentro do contrato a responsabilidade, que o inquilino ele tem que cumprir as normas do condomínio e colocar anexo a convenção e o regimento interno. Então, vir já antecipando um problema, né? Vamos dizer assim, trazendo uma prevenção, como a gente falou bastante, prevenindo um problema. A
imobiliária trazer isso para o condomínio. Quando, por exemplo, você captou um imóvel de locação em um apartamento, aí já pede para o proprietário, então me manda já a convenção e o regimento interno. Até para que você, como imobiliária, tenha o conhecimento das regras. Que horas que o corretor pode visitar, que horas que se o corretor pode mostrar área comum ou não, porque tem muito condomínio que estabelece que o corretor não pode entrar no salão de festa, na academia, para não incomodar ali o uso geral. Então, até para o corretor vir com essa bagagem e já trazer para o seu inquilino. Você está assinando, as regras são essas, está anexo ao seu contrato, então você tem que cumprir, porque eu não quero ter nenhum problema, eu não quero um administrador, um síndico, vindo notificar a imobiliária por um descumprimento de regras. Só que daí, quando a gente entra até nessa questão do que eu posso ou não posso até dentro do condomínio, e até essa questão, tem alguns condomínios que liberam, você entrou com o seu possível locatário ali para mostrar, você vai andar pela área comum para poder mostrar. Como eu posso alugar algo se eu não posso mostrar? Sim. Até onde está o meu direito como dono do imóvel, aonde eu tenho aquele imóvel, eu quero alugar ele e eu não posso mostrar, e até onde é esse... É muito complexo. É complexo, isso, é né? complexo. Porque assim, eu entendo que existe uma lei comum e tem a minha lei como dono desse imóvel. Sim, o direito de Se propriedade. eu disponibilizo ele para alugar, como eu posso alugar e não mostrar a área comum para a pessoa interessada? Aí entra na questão do que são as normas do condomínio, né? Existe essa... Porque não é apresentado, né? Às vezes tem corretor que ele é barrado na portaria e ele não pode nem entrar. Né? Então, assim, como que, nesse caso, ele pode pedir para ser apresentado as normas, se está na norma do condomínio, a não permissão de corretores? Normalmente, essas regras elas já vão estar previstas e aí o proprietário ele pode ter a cópia, ele deve ter a cópia do regimento e da convenção. Via de regra, o proprietário participa da elaboração dessas regras. E o regimento, as regras que estabelece essa área comum, né, o que pode e o que não pode, vem de uma assembleia em que os proprietários dos imóveis decidiram. Óbvio que geralmente um proprietário de investidor, de locação, ele geralmente não é tão presente. E aí dificulta um pouco, porque quem é presente são os que estão morando. E aí eles restringem um pouquinho essa questão do inquilino, né? Do que vem de fora ali para convivência do condomínio. Mas a regra ela é estabelecida pelos próprios proprietários. Então, o corretor ele andar ou não na área comum é bem complicado, né? Porque é um direito de um direito de outro. Aí eles falam, mas por exemplo, tá todo mundo as mulheres estão usando a academia e chega um corretor e fica andando no meio da academia mostrando a academia. Ou então tá na piscina e daí tem crianças, famílias ali utilizando. Então o que a gente vê muitos condomínios clientes nossos é que eles estabelecem, por exemplo, um horário, ou por exemplo, você chegou, tem alguém na academia, não pode entrar. A academia tá vazia, ok, o corretor entra e mostra, né? Então tem alguns ali jeitos de tratar para não tirar nem o direito nem de um nem de outro, né? O mais correto seria os horários mesmo, né? E não porque tem alguém utilizando que eu não possa entrar, né? Acaba não fazendo muito sentido. Mas também entra muito na particularidade de cada condomínio, né? O condomínio menor, ele vai ser um pouquinho mais fácil. Mais então, tranquilo. Assim, são bastante variáveis, assim. Se a gente até for entrar, assim, é muitas situações dentro de um condomínio. São muitas situações mesmo. Inclusive, a gente, por administrar imóveis de locação, a gente acaba vivenciando situações que não é nem pelo fato de morar no condomínio, é justamente por administrar muitos, você acabar passando por algumas situações mesmo. O nosso trabalho se conecta muito com isso, né? Porque o condomínio tem uma situação que precisa notificar um inquilino, aí a gente tem que conversar com a imobiliária, explicar para a imobiliária qual é a responsabilidade do inquilino, o porquê que ele está sendo notificado. Então, o nosso contato com as imobiliárias também é muito grande. A gente tem casos de imobiliárias que realmente entendem, falam, nossa, né? Um caso que a gente teve recente, o casal, assim, era caso de violência doméstica diária, e aí acabou saindo da violência doméstica e ele partindo para violência de funcionários e bens dos outros moradores. Ele acabou quebrando um carro de um morador, né, porque ele usava entorpecentes e tal. E aí a gente chegou na imobiliária e relatou tudo isso, mandou as notificações, tudo. A imobiliária falou, não, tá certo, cabe até uma rescisão contratual, a gente vai agir ao lado do condomínio. Então a imobiliária entendeu e fez o pedido de
rescisão contratual e acabou dando certo de forma amigável. Eles até acho que entraram com despejo, mas aí depois eles resolveram sair. Mas entrou como uma questão de rescisão do contrato, porque ele estava descumprindo e causando problema ali pro proprietário. É muito importante essa comunicação ser feita pelo advogado do condomínio. Sim. Exato. É extremamente importante isso daí. Eu, pelo menos, a gente tem uma carteira muito grande de imóveis e nunca houve alguma notificação sendo feita pelo advogado do condomínio. Então, e a gente até. E o que a gente fala daí vindo para a imobiliária? Se isso vem de um advogado da imobiliária conversando com o advogado do condomínio, a situação se resolve muito mais rápido. E outra questão. E sem desgaste, Exato. na verdade. E aí você, corretor, você não perde tempo trabalhando por uma situação que você vai estar vai estar perdendo um cliente. Sim. Né? Porque o inquilino vai sair do imóvel. Então, se você, corretor, tiver a sua assessoria jurídica, né? Fazendo uma propaganda Sim, mas dentro da sua imobiliária, o seu advogado vai tratar essa situação junto ao condomínio, que você não vai estar perdendo tempo da sua venda, né? Sim. Você vai estar, às vezes, sair de uma venda para resolver um problema de inquilino. Não, você tem alguém preparado, capacitado para estar ali e acaba resolver, não se tornando algo pessoal, porque daí a gente precisa entender isso também. Porque, vamos imaginar, o síndico ou o zelador me notifica como ali pessoa se representando no condomínio, e eu chego lá no condomínio, eu dou de cara com o síndico, com o zelador. Se torna algo pessoal. Até em relação a isso, hoje, independente do porte, é um residencial com poucas casas ou apartamentos, ou já um desse porte assim com 900 unidades. Qual que é a estrutura básica que um condomínio deve ter em relação aos profissionais, aos setores, para a gente falar assim, isso aqui tá legal, tem que ser assim. E o que mais aparece para vocês em relação, realmente é só o jurídico que falta? Ou tem mais algum outro setor que normalmente também não tem e eles acabam se confundindo? Certo. O que acontece? Quando a gente fala de condomínios, os condomínios menores, nem sempre eles, pela previsão orçamentária, eles vão ter dinheiro para contratar uma administradora, um jurídico e pagar sem ficar muito oneroso. Então, normalmente, eles acabam não contratando. Não que eles não precisem. Uma atualização de um regimento, de uma convenção, das regras ali. É importante estar com o jurídico para fazer, para não contrariar nenhuma norma, contrariar nenhuma lei, para não ficar fora de contexto ali, algo ser anulado ou até virar processo. Condomínios que já são um pouco maiores, 100, 200, já é um condomínio que é indicado ter um jurídico para estar fazendo um acompanhamento diário, notificações, multas, assembleias, toda a orientação. Como a Cris falou anteriormente, o síndico ele responde civil e criminalmente em decorrência dos seus atos, né? Ou da negligência, né? Da sua inércia. Sim. Então é importante que ele esteja ali assistido para ele fazer tudo regular. O que tem acontecido hoje em Campo Grande, que a gente já vê que é uma tendência fora, é ter uma equipe de engenharia dentro do condomínio. Por quê? Condomínios novos, esses novos empreendimentos, tudo se fala do manual de garantia, tem as ABNTs, tudo que você precisa fazer para não perder garantia. E o engenheiro, ele tá ali, ele dá aquele suporte para o síndico. Ele vai seguir, ele vai orientar, ele vai falar assim, olha, isso aqui para você não perder garantia é necessário, a norma fala 6 meses a manutenção e você tem que comprovar que foi feito. Então, existem aplicativos hoje até de engenharia que se relata, se tira foto. E todo o embate que a gente acaba tendo, ou a negociação junto com a construtora, é importante também estar acompanhado de um técnico, né, nessa parte, para poder fazer embasamento, para poder notificar. Ele vai vir com um laudo explicando a situação, enfim, facilita muito. Então, hoje o condomínio, os principais, os maiores, eles têm atuado com a administradora, que faz a parte contábil também, com o jurídico e com a engenharia. Isso aí tem acontecido bastante hoje em dia. Até no que a gente mora, meus pais, eles saíram da nossa torre, foram para uma outra, um apartamento maior. E no que eles estavam, não poderia colocar mais um ar-condicionado. Aí foi lá, falou com o engenheiro do condomínio, aí ele mostrou o projeto, ele falou, para fazer esse projeto aqui, ficaria um valor absurdo, quase 10 mil reais. Ele falou, não, inviável, não tem como. Que até aquele meme lá que você postou de colocar o ar-condicionado dentro do banheiro. Porque hoje muita gente acaba fazendo isso, né? Então, se não tem esse setor de engenharia ou algum setor que deu esse suporte, as pessoas vão fazendo do jeito que elas querem. E aí que começam as brigas, né? Exato. E vou falar que aquilo lá nem é meme, viu? Tem condomínio, eu não vou falar o nome, que a gente tinha um caso que só podia instalar um ar, a pessoa estava instalando na lavanderia.
Aí eles falavam, escondia a aparelho máquina, dentro, né? isso. Olha Mas aí o que Fora aqueles acontece? ar-condicionados portáteis, Fora os né? portáteis. Portátil. O que o pessoal acaba não entendendo é a questão da sobrecarga de energia. Porque se a sua unidade colocar, talvez não dê problema na torre. Mas se todo mundo começar a colocar, aí não tem Vai como. dar problema para todo mundo, todo né? mundo. Não é só para E não é só trocar o disjuntor. E isso também a gente acaba até entrando na consciência das pessoas também, Sim. né? Porque uma coisa é eu comprar um apartamento no segmento econômico. Ele tem ali o valor que foi gasto, o material e o que é Exato. proporcional. Outra coisa é eu comprar um médio, um alto padrão. É tudo proporcional. Então, se eu compro um segmento econômico, a parte elétrica ela foi programada para tantos ar-condicionado. Então, acabe também até a pessoa tendo bom senso de fato, né? Porque o segmento econômico vai ter um ar, no máximo, talvez 2 ar-condicionado ali. Porque, de fato, não tem como. O tamanho do apartamento, o que foi usado de fio ali, enfim. A parte estrutural, né? Porque tem uns que não permitem recorte. É. E aí você vai furar, você vai utilizar não sei como que fala, uma furadeira daquela, que ela tem uma bitola maior, pode comprometer a estrutura. Exatamente. A gente já viu casos de condomínios que o pessoal vai colocar o nicho no banheiro, de recortar ali. E aquilo ali é Tá algo quase pegando a parede do outro já, né? Exatamente. que aí se tiver um acompanhamento, porque... E hoje em dia, quase todos os banheiros, tanto no segmento econômico, enfim, ficou quando a pessoa vai reformar, porque normalmente ela reforma, ela tá fazendo esse recorte. Sim, ela tá fazendo esse Agora você recorte. imagina o usual. andar inteiro fazendo o recorte. ela E tá é até fazendo. o que a gente comentou no episódio com a Rita sobre a diferença do alto padrão para o alto luxo. Que o alto padrão, ele segue as tendências. Então, gerou uma tendência, o alto padrão vai e faz. Só que a consequência é, o médio e o econômico querem copiar. Do jeito que dá para inventar ali, eles vão fazendo, copiando. E o alto luxo, não. É algo exclusivo. Aquilo ali, ele vai ser atemporal, 10, 15, 20 anos. Então, acaba que tem essa... O tempo todo eles ficam tentando arrumar ideias novas e as pessoas vão seguindo, vão copiando, vão inventando, vão fazendo. Ainda mais se você pegar, hoje, até por conta da internet, você coloca ali decoração para apartamento de 40 metros quadrados, decoração para tal tamanho. Inventa Tem um monte de inúmeras coisa. ideias ali, mas de fato, o seu prédio, a sua torre, ela comporta toda essa transformação, porque de fato você transforma o imóvel mesmo. Sim. Pelo lado de dentro, ele é totalmente transformado. E hoje uma questão que está bastante em alta em relação à taxa de condomínio, a redução, principalmente de área comum. No nosso, inclusive, já fala-se, né, sobre placa solar, porque a maioria dos condomínios que a gente tem aqui são mais antigos. Então, hoje, inclusive com essa questão dos lançamentos, já tem ali reaproveitamento de água da chuva, placa solar, até mesmo a questão de funcionários, essa questão tecnológica de portaria para reduzir custos. Tem ali o custo inicial para implementar ali o sistema, só que ao longo do tempo se torna mais econômico. Isso tudo parte dos moradores, eles tomarem a decisão e apresentar para o síndico, para a administradora, como que funciona essa questão? Na verdade, normalmente os moradores eles podem solicitar pautas ou sugestões para o síndico, isso é livre. Agora, quem leva as pautas é sempre o síndico, porque ele é o representante e ele está à frente, ele sabe quais são as principais necessidades do condomínio. O que a gente vê na prática? Muitos condomínios têm adotado, sim, seja portaria virtual, para questão de custo e questão de segurança, que muitas vezes é mais seguro que o porteiro físico, né? Sim. Porque ele vai ter vários mecanismos de segurança e o porteiro físico a gente vê ali que muitas vezes boa tarde, entra, Se eu entrar com qualquer carro, já libera. Você deu tchauzinho, a pessoa nem olha, principalmente no momento de alto fluxo. Então, acaba tendo essa troca já para uma portaria virtual e reduzindo o custo. Relacionado às placas, muitos condomínios têm feito a aquisição, a questão é espaço, porque muitos condomínios não têm o espaço para colocar as placas. Mas aí tem outras alternativas. Tem empresas que você automaticamente se cadastram, que elas têm as fazendas de geração, que elas te dão desconto na fatura. Distribuição. Exato. Normalmente fica ali entre 10% a 20% da sua fatura. Então você consegue uma redução sem precisar tirar R$1 do bolso do condomínio. Que é algo também que você já traz um retorno, porque no ano você ganha no mínimo uma fatura.
seria uma das soluções. E existem outros mecanismos que o condomínio ele consegue adequar. Às vezes, trocar a quantidade de funcionário, fazer a readequação de energia com relação a gastos. As lâmpadas de LED, né? As lâmpadas pontos de iluminação. Ter alternativas mais econômicas, né? vamos dizer Isso assim. tudo vem, assim, não só do síndico, mas também morador pode sugerir, né? Ó, Sim, a questão tô da energia vendo. solar Mas aí e tal. abre para uma votação ou ele que Sim. fala, não, faz sentido ou não faz todo sentido? investimento, Todo investimento tem que faz. passar Precisa na ter uma- Assembleia. Tem uma É. quantidade ali, Isso. né? Ah, De 100%, normalmente quantos podem ter a votação? Depende de cada Existem os situação, né? quóruns, né? Tem os quóruns, por exemplo, é uma obra de manutenção, é uma obra de investimento novo, é uma criação de um espaço. E a assembleia que a gente começou falando, né, daquele dia que a gente Sim. foi numa assembleia, a assembleia é o momento em que todo mundo vota para dizer se concorda ou não com aquele assunto, se concorda ou não com aquele investimento. Então, o síndico ele pode ter a ideia, trazer, mas quem vai decidir se vai fazer ou não, por exemplo, a gente já teve casos de condomínio que decidiu que não queria fazer energia solar. Ah, mas o custo não era tão alto, ia reduzir. Não, mas ok, aquele condomínio não quis. O síndico viu que era viável, a administração trouxe várias vezes, mas o condomínio decidiu que não era o momento. E ok, decidiu, então não vai ser implantado naquele momento. E no caso, vamos imaginar que foi feito, vai ser feito ainda uma benfeitoria dentro do condomínio, que esse valor vai ser distribuído entre os imóveis. As taxas extras. As taxas extras. Essa taxa extra, ela é de responsabilidade do proprietário, mas esse imóvel está alugado. Quem Depende. paga? Depende. Depende aí. O que acontece? A taxa extra, ela vai depender, a gente tem que analisar para qual a sua finalidade. Se ela é uma finalidade de fazer um investimento, a gente vai cobrir a quadra. Então, ele está agregando... Benfeitoria. ele está agregando ao imóvel. Então, o imóvel está valorizando. Aí é proprietário. Ah, o condomínio teve uma ação trabalhista porque o funcionário foi demitido, isso e aquilo, tem que pagar a indenização. Aí é o inquilino. Essa Porque isso é de taxa extra uso. seria o caixa que vocês estão falando ou não? Não, porque é uma às taxa, vezes- é aquele fundo Porque a mais. Não é o fundo de reserva. Ah, fundo de reserva. Isso, é uma adicional. De reserva também, já entramos. porque já seria a minha segunda. Porque tem muito. Todo condomínio tem o seu fundo de reserva e todo condomínio, em algum momento, ele vai ter a sua taxa extra. Isso é normal. Mas o fundo de reserva, que ele é anual ali, é de responsabilidade de quem se esse imóvel está alugado. Normalmente, isso aí, acaba-se a discussão. Normalmente, se joga-se para o inquilino, porque ele é um fundo de emergência e não se sabe para qual motivo que vai ser Vai ser emergência. utilizado. Normalmente, esse fundo, ele destaca do valor da taxa. Normalmente, ele é em percentual. Isso. Ele vai de 2%, 5%, depende do condomínio. Tem casos que o inquilino não quer pagar porque ele consegue comprovar junto ao condomínio que o fundo de reserva é para investimento. Que é, por exemplo, para uma Uma pintura, pintura, para adquirir uma melhoria na academia. Já sabe, tem uma Aí já previsão sabe, do que vai acontecer. Exato. Tudo depende, né? É complicado. Mas o fundo de reserva ele é bem discutível. Mas normalmente acaba jogando para o inquilino, normalmente porque é o inquilino. ele está na taxa No ordinária. nosso ali. condomínio, inclusive, teve uma questão, são 8 torres. Cada torre, ela tem o seu subsíndico, por conta do volume, né, de apartamentos. Mas uma questão que acabou chamando a atenção recente foi a reforma do hall de entrada. Porque são 8 torres. São 8 torres. Algumas estavam em reforma, outras já tinham sido reformadas. A nossa, que é a primeira na ordem ali alfabética, nossa torre é a A, ela não foi até agora nada. É a única que não foi. E aí, no grupo lá da torre, né, começaram a mandar, e a nossa, né? E a nossa? Vamos cobrar o síndico, aí cobrar o subsíndico, aí cobrar o síndico. Aí a devolutiva foi assim: cada torre está fazendo a sua reforma por conta. Então, vocês entrem num acordo, o que vocês vão fazer e como que vocês vão dividir. E aí, quem que vai apresentar o projeto? Qual vai ser o profissional? Como que isso depende acontece? Depende. Tem algumas convenção, torres alguns condomínios que fazem isso. A Plaenge mesmo tem um desses, que é dividido o síndico fica só responsável pela área comum e cada subsíndico por sua torre. Aí tem que ver como que é a forma de gestão. Mas se aí, o que teria que ser feito? Uma assembleia somente com a torre, o subsíndico Assembleia ali da torre. fazendo.
E aí falando assim, o que a gente vai fazer? Qual que é a nossa ideia? Quem seriam os profissionais? E já trazer, às vezes, a sugestão para fazer seria isso, ou só pintar, ou trocar o piso, botar um quadro. E aí entra as questões também do quórum, né? Para fazer alteração. E a taxa extra, eu imagino que teria que ser por mediante extra, seria somente para a torre, porque somente ela que teria. Mas isso financiando. vai vir previsionado na convenção, né? Se a tem que ver a convenção convenção. estabelecer que a cada torre vai ter a sua gestão, ok. Se a convenção estabelecer que é uma gestão única, aí a situação deveria vir do modo geral. Então, na verdade, tem que analisar cada condomínio em si. A maioria vem a gestão única. Condomínio muito eu grande acho mais que vem. justo, na Sim. verdade, porque apesar da minha torre estar sofrendo a reforma, ela vai esteticamente ele fica bonito para todo o condomínio. Exato, porque- valoriza Então a o condomínio. valorização é como um É todo, total. né? E até a gente tinha comentado aquele dia lá na imobiliária em relação a fechamento de sacada. Aham. Acaba que o condomínio ele perde O visual. padrão, falando do hall, porque às vezes na torre G ou na torre D, que são os apartamentos maiores, supostamente são as pessoas com maior poder aquisitivo, vai ser a torre que vai ser mais bonita. E aí as demais vai ficar num padrão que não tá nivelado. Exato. Imagina quando for fazer a pintura externa. A torre A não quer pintar agora, a gente vai pintar a B e a C. E aí, vocês não vão pintar A? Como Vocês, vai ficar? a A não vai estar cumprindo as normas técnicas de manutenção? Ou a B e a C tá tudo em dia? A parte do bombeiro, então, a gente vai fazer a questão de manutenção do bombeiro. A torre B e C tá pagando, tá fazendo taxa extra, ou tá dentro da previsão orçamentária, para a questão de deixar todos os equipamentos de bombeiro em dia. Mas a torre A falou que não quer. Não quer. E aí o Ela condomínio não acha vai ter a necessário. licença do bombeiro? Ou como um todo? Então, assim, é muito complicado. Realmente precisa avaliar cada condomínio, mas nós, né, da nossa experiência, a gente vê que a gestão como um todo é muito mais vantagem, muito mais certo e fácil de trabalhar. Porque senão fica muito fácil, né? Não, a torre A não quer gastar nada, a torre A só quer pagar energia. Ou então a torre A não quer mais usar a piscina, a gente não vai mais pagar manutenção de piscina. É uma coisa que gera E Igual outra a nossa, coisa, né? A nossa tem a taxa de esportiva. E aí muitos reclamam, mas eu não faço. mas tá à disposição, Tá à né? disposição, tá, mas eu não faço. E aí fica naquele embate, né? A pessoa não acha justo. Aí por porque- isso que passa na Assembleia, né? Todos esses valores com certeza foram discutidos e aprovados em uma Assembleia de condôminos. E né? até falando na discussão e na assembleia, a assessoria de vocês na reunião geral, vocês vão também. Participam, Nossa, todas. Porque esse é o grande problema, Todas. Esse é o momento, né? Esse é o É a momento. gritaria, é a cadeira, É, é a não, a briga. gente- Porque o que a gente vê de vídeo, de reunião, de condomínio... A gente faz em média 3 a 4 assembleias Seguro de vida por tá em dia, semana. né? Tá em Então, dia, assim, tá em dia. a nossa carga horária é de manhã até 10, 11 horas da noite. só. Então, por exemplo, essa semana teve segunda, terça, hoje, E hoje tem tem duas. É, E só porque amanhã que não é tem. muito importante para trazer o equilíbrio ali. Porque Sim. senão é um morador que grita, é o outro que grita, é o outro que fala. Aí vem não, mas eu sou advogado. Aí todo mundo vem o entende, aí outro. tem um que abre assim o Jus Brasil e fala, mas tá aqui, ó, no Jus Brasil, alguém É. escreveu, mas Jus Brasil qualquer um pode escrever. Então é bem complicado. E hoje tem um padrão, assim, para vocês trabalharem em relação a condomínio, imobiliária e corretor, porque o que a gente fala até para os nossos corretores, né, treinamento. Tem cliente que, infelizmente, a gente tem que falar não para eles. Então, qual que é hoje, assim, o segmento, ou o padrão, o perfil do público que vocês consideram ideal, assim, tanto para administrador de condomínio, imobiliária e o corretor? O condomínio em si, na verdade, a gente vê mais o formato de trabalho, né? Por exemplo, a gente tem condomínios de alto padrão e de padrão, baixo padrão, que a gente chama da classe C, vamos dizer. Segmento E econômico. o econômico, né? O Minha Casa Minha Vida e tal. Para nós, dentro do escritório, a gente trata todos da mesma maneira. A gente trata, faz o atendimento, todos iguais. O que a gente busca é perfis de condomínio, de síndico, na verdade, porque é ele que responde. Sim. Tem alguns síndicos que agem de algumas formas que não são do mesmo, vamos dizer, conceito Aquele match nosso. cultural, vamos dizer assim. Exato. E até por fazer algumas atitudes que a gente não julga correto, mesmo após uma orientação, não concorda e age de uma forma
talvez um pouco fora ali da legislação. Até e aí a gente... respeitando, né, o que é a orientação. Aí acaba que assim, mas aí chega numa assembleia, a pessoa fala assim, mas o síndico tá fazendo errado, o advogado não falou nada. A gente, pois é, a gente fala, mas nem todo mundo segue. Aí a gente começou a filtrar que aquele condomínio com aquele síndico, neste momento, não é um cliente. Mas aí, nesse caso, existe um período, vamos dizer assim, de experiência ou não? Sim. A gente trabalha até pra ver conhecer a pessoa, né? Aí a gente conheceu, a gente já teve casos de condomínio que a gente chegou... um contrato ali, né? Qual que é o tempo mínimo de vocês? É 1 ano? Na verdade, o nosso contrato não tem tempo. Não tem multa, não tem prazo. Assim, é muito pela confiança. Então, a gente já teve condomínios que a gente chegou e falou, olha, a gente vai finalizar, porque a partir de agora, acho que seria melhor você buscar um outro profissional que te atenda, porque a gente não tá conseguindo conversar no mesmo ritmo. Sim. E a imobiliária e os corretores autônomos, a gente vê a dificuldade, porque eles são autônomos, às vezes eles não têm uma renda ali fixa, né, de uma locação, ou um fluxo muito grande de venda. Então, a gente atua com eles na elaboração avulso, que a gente fala, de contratos. Então, ele vem, traz uma determinada venda, a gente elabora o contrato, tem o honorário para aquele contrato. É uma prestação de serviço específica, é um ato, né? a gente faz a cobrança pelo ato. É uma consultoria ali, um acompanhamento. Se precisa, por exemplo, às vezes já teve casos, né, de corretores que falou, olha, tive uma situação determinada, tenho uma reunião para ir junto com os clientes, de um imóvel grande, uma fazenda e tal. Você me acompanha? Lógico, a gente faz os honorários, acompanha naquele determinado momento. Sim. E as imobiliárias, na verdade, também não tem é o imobiliário A, B e C, padrão A, B e C. É no mesmo formato do condomínio. O corretor, a imobiliária, o corretor, ele tem a vontade de trabalhar certo, de trabalhar honesto, de trabalhar dentro da ética, tudo. Então, é o cliente que a gente gosta, né? Aquele cliente que consegue trabalhar, faz entende sentido. A necessidade, né? Também. Porque é olhar para vocês entenderem qual é a verdadeira necessidade. Porque a gente também já teve corretores que a gente fala, olha, assim, não pode, você vai estar infringindo ali a sua questão ética dentro do seu conselho. Não, mas eu vou fazer. Aí a gente tenta, às vezes, explicar, trazer. Mas a gente tá aqui pra te dar orientação. Mas eu quero. Daí a gente realmente não é... Porque acaba que posterior à associação pesa em Pesa muito. Porque fica nessa, quem que era o advogado? Quem é o advogado? Porque dá a entender que vocês que orientaram daquela maneira. Então, e muitas vezes até no condomínio, quem responde é o síndico. A gente passa uma orientação, mas quem assina, quem escreve o final, se vai ou não fazer aquela orientação, é o síndico. E aí, mas o síndico fez isso. Por que vocês não disseram? Não, mas a gente falou, mas ele que tem. Mas então por que você não forçou? Eu falei, mas ele é adulto, eu não tenho como forçar, esse tipo de situação que chega para vocês do síndico, ele chega através de quem? Da administradora? Não, do próprio síndico. A gente atende todo mundo, na verdade, dentro do condomínio. Assim, quando vocês passam... O morador mesmo. Eles têm acesso a vocês. Tem. Porque a gente vai em assembleia, né? E eles vão questionar a gente relacionado a determinado assunto. A determinada atitude. Na verdade, como vocês a assessoria do condomínio, todos os moradores eles têm esse acesso e não a comunicação é só pelo zelador ou síndico. Geralmente começa, né? É o síndico, aí o subsíndico, conselho fiscal, administradora. Mas assim, a gente sempre atende os moradores. Tem morador que liga pra nós, que tira uma dúvida. Gente entender o valor que é pago, ele vem do valor de condomínio que eu pago. Então, de uma certa forma, eu preciso ter esse acesso. Você é o profissional. Vocês são a empresa, os profissionais do condomínio, mas ao mesmo tempo dos moradores, vamos dizer assim. E então, só que quem responde pelo condomínio é o síndico. Então, nem sempre o que a gente passa, o síndico vai acatar. Mas a gente não atua em defesa do interesse específico do síndico. A gente atua em defesa do interesse do coletivo. E nem do morador. Muitas vezes o morador acha que tem um advogado no condomínio. Vai prevalecer ele. Aí ele bateu o carro e precisa de um advogado. Não, mas eu pago você lá no condomínio. Ou então o imóvel, né, tá com problema estrutural. Entra com ação contra a construtora pra mim. Não, mas você não faz nada? Então, não. A gente tá defendendo os problemas estruturais da área comum. Agora, da imobiliária já é diferente. A gente atua para a imobiliária em si, né? Por todos os interesses da imobiliária, não só do contrato, mas o geral, a parte interna, a parte empresarial mesmo, né? Ali tudo que diz respeito a um funcionário, isso secretário. É extremamente importante, assim, a gente vê para nós mesmo. Nós fomos atrás, uma vez, de um advogado por uma outra demanda e conversando, ele falou, mas vocês já não pensaram numa assessoria? A gente falou, numa assessoria? Porque até então a gente nunca tinha ouvido falar, para você ter uma ideia. Aí eu falei, mas como que funciona essa assessoria? Aí ele começou a conversar comigo e me explicar, né? O que nós teríamos ali de respaldo em relação a essa assessoria.
E quando eu saí, eu falei, não, vamos fechar. Eu saí, daí fui conversar com o Leandro, eu falei, eu não sei por que a gente ainda não tinha uma assessoria antes, mas porque essa informação não tinha chego para nós. E o que eu vejo também, muita gente acha que é muito caro. Né? Não exato. Não é Por exemplo, custo. o contador vocês têm sem pensar. Vocês precisam, por quê? Porque tem exigências fiscais, legais, que vocês, para terem uma empresa para funcionar, vocês têm que ter um contador. Não é opcional. Agora, o advogado deveria também não ser opcional. Exatamente. Né? Assim, porque a segurança que traz. E aí muita gente fala assim: mas é muito caro. É caro quando você tem que solucionar só um problema. Agora, quando você vai prevenir, o valor não se torna tão caro. E eu lembro que no dia até que nós conversamos, foi justamente essa palavra que eu falei, faz todo sentido, prevenção. Porque ele falou, a ideia não é a gente entrar quando o negócio acontece. A ideia é trazer a prevenção para vocês. Quando ele falou isso, eu falei, fez todo sentido. Porque, como até a gente no início falou, qual que é o nosso tempo? O nosso tempo ali tem que ser para vender, tem que ser de fato criar ali formas de vender mais. Se eu estou destinando meu tempo para aprender sobre regras, normas, legislação, então eu já não estou mais destinando meu tempo para isso. E essa questão de agregar o jurídico, ele até facilita numa venda para uma prospecção de cliente. Você vai deixar seu imóvel aqui com a gente, nós temos um apoio jurídico que vai fazer o contrato, vai analisar o documento. Isso mesmo. O seu imóvel vai estar muito bem assegurado aqui dentro. Você incorpora o argumento. Exato. Né? É um a mais para o seu cliente. Né? Você, de fato, se posiciona como empresa, porque toda empresa tem. Né? Exato. Então, é você ter esse olhar que, não, eu estou aqui na imobiliária tal, e que ela tem assessoria tal, seja contábil, seja jurídica, mas ela olha para você e fala, não, realmente. Porque no fim das contas é a confiança, né? Precisa ter a confiança e a segurança de que o negócio está sendo bem feito. E exatamente entra nesse ponto. Qual que é o diferencial? Porque na venda todo mundo cobra 10, na locação 10 e na venda 5. O diferencial é esse, você poder agregar um serviço a mais para a pessoa. Exatamente. Isso é até interessante de falar assim, não, aqui a gente faz tal. Aqui não sei se caberia, né, em relação a... Porque eu vi recente uma postagem de uma pessoa que colocou lá que ela cobra um valor acima desses 10%. E aí até uma pessoa comentou, falou assim, eu sou administrador, eu sou administrador de imóvel, mas uma coisa é uma coisa, agora extorquir é outra. Ele falou assim, vocês também atuam nessa orientação em relação à imobiliária, ao profissional? Sim. Até onde que dá para ir, onde que não dá? Exato. Tudo que é feito no assessoramento é nesse sentido, né, para estar dentro da conformidade legal. Tudo que é as normativas do Cresce, a gente vai trabalhar sempre alinhado ali. Sempre até alinhado. Como a gente falou, igual o síndico, ele tem responsabilidade civil e criminal muito grande. O corretor também tem, né? Você, por exemplo, igual a gente estava falando, você ainda tem o Cresce de pessoa física. Então, o seu Cresce, a sua profissão, ela é responsável por aquela venda, por aquela locação. Então, você tem a responsabilidade com o seu nome, né? Não só o nome da sua empresa. Mas, e aí, até onde vai a sua responsabilidade? Como que você, muitas vezes, assim, eu posso ou não posso? E o corretor precisa ter essa consciência, né? Sim, porque é muito importante. Se a gente sentar realmente com uma pessoa, e igual você falou, da questão da responsabilidade do síndico, de repente, quando você apresenta isso de verdade para o corretor ou para um síndico, ele fala, eu acho que eu não vou ser essa profissão, não. Porque se ele, de fato, entender o tamanho da responsabilidade... Principalmente imóvel, quando a gente fala, às vezes é uma família ali que vai ser o único imóvel da vida. Exato, é o patrimônio da pessoa, né? Dos dois lados, querendo ou não, né? Sim. Então envolve muita coisa. E pra gente partir pro encerramento, queria que o Alex falasse, assim, as top 3 ou top 5 das dúvidas ou dos problemas mais recorrentes, assim, em relação ao condomínio. Ou uma ou duas situações que são novas agora, que 5 anos atrás não existia, hoje existe. Tem algumas particularidades que a gente até estava falando em relação a, por exemplo, autismo, a questão do pet. Agora é a semana do autismo, a gente finalizou uma venda final do mês passado, onde o nosso supervisor ele falou sobre a questão do acompanhamento das crianças até 12 anos. Exato. Então, área comum. Dessas situações novas, né, o que está em pauta, e do que é o padrão ali, que é vamos dizer assim, o carro-chefe.
Beleza. Das novas, é algo que é uma forma geral, que a gente pode falar. Houve a alteração do Código Civil em 2022, referentes às assembleias. Anteriormente, não podia fazer assembleia de forma virtual. Né? Isso era um atraso muito grande que a gente tinha quando se falava de condomínio. E na época da pandemia, houve uma medida provisória que permitiu fazer assembleias de forma virtual. E após o passar da pandemia, viu que era algo totalmente factível. E aí houve alteração do Código Civil para fazer permissão dos condomínios fazerem ela de forma virtual. Outra dificuldade dentro do condomínio existem os quórums. Né? Normalmente, quando você vai fazer um determinado tipo de obra, às vezes é 2/3 do total. Agora, você imagina, o seu condomínio 8 torres, mais de 800 unidades. Como que você vai conseguir reunir 2/3? Isso aí vai dar 600 pessoas, 500 e poucas pessoas numa reunião. Então, era totalmente inviável, até espaço físico. Como você coloca 500 pessoas ao mesmo tempo? Tem que alugar um outro espaço para fazer um... Exatamente. E convencer as pessoas a saírem do condomínio para ir no espaço. O que nessa mesma alteração surgiu? A possibilidade de fazer assembleia em vários momentos, né? Que é chamado em sessão permanente. Então, você abre uma assembleia hoje, você tem 90 dias para finalizar. Dentro desses 90 dias, você pode fazer várias com o mesmo tema. Você continua ela. Vai colhendo os votos. Vai colhendo os votos. Porque quem não participou da anterior pode ir lá e votar. Entendi. Não deu ainda, vamos... Pode fazer tipo uma divisão por torres. Essa semana vai ser a torre A e B, ou 1 e 2. Pode. E aí vai fazendo essa sequência. Pode ser por torre, pode ser geral. Mas você fica sempre fazendo a convocação. Vai ter assembleia de novo para a gente ver se consegue reunir a quantidade de votos. Então, essa foi uma alteração que foi muito interessante, que tem ajudado muito os condomínios que tinham essa dificuldade de alcançar o quórum. Relacionado à convivência, normalmente os problemas que a gente já tratou são crianças, são os pets. Relacionado exclusivamente à criança, primeiro falando o que é a criança, né? O ECA, né, com o Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala que criança é até 12 anos. Então, o menor de 12 anos, ele não pode estar desacompanhado em momento algum. Ele não pode, os pais deixarem ele na área comum, ficar no apartamento e deixar a criança solta dentro do condomínio. Que, infelizmente, é o que mais acontece. Às vezes, até os próprios pais saem de uma casa individual, vai para o condomínio, para ele não ter aquele trabalho de precisar ficar no quintal com a criança. Ou seja, é seguro, tá no condomínio, tem portaria... Solto. Fica lá embaixo, tem os amiguinhos e tá tudo bem. Se a gente contar aqui cada história que a gente já presenciou... E como que, nesse caso, o síndico ele tem que atuar? Ou eu, como morador, entendendo agora essa questão, eu posso fazer uma intervenção? Na verdade, o síndico ele precisa atuar quando é identificado que existem menores ali que deveriam ser acompanhados, né? Notificar os pais. Você, como morador, você viu uma criança, você falou assim, essa aqui tem menos que 12 anos. Você pode notificar ou solicitar ao síndico via aplicativo, enfim, para ele tomar as providências. Normalmente vai ter câmera, ele vai conseguir identificar quem que é e aí notificar ali, advertir o pai daquela situação. Então, é importante que todo mundo, que o condomínio é de todos. Então, que você faça a sua parte também, não só simplesmente seguindo as regras, mas tentando ser um fiscalizador, porque o síndico ele não consegue ver todos os pontos dentro do condomínio. Aí surgiu uma situação dessa, você fazer a comunicação. Quando a gente fala agora relacionado às crianças atípicas, né, a gente entra na questão do síndrome de Down, do autismo, são crianças que normalmente elas também precisam, né, estarem assistidas. O que a gente vê hoje é o seguinte, quando fala do autismo, tem vários tipos de autismo e normalmente muitos deles passam por crises. Na hora de um banho, não consegue tomar banho, aí entra naquela gritaria. Então, são situações que a recomendação é que toma algumas providências. Por exemplo, sabe que a criança ela tem uma dificuldade com banho? Tenta dar um banho num horário que não seja após as 22, no horário todo mundo dormindo. Comunique, se for o caso, o vizinho, olha, meu filho, ele é especial, ele em alguns momentos ele tem essas situações de... também ele agir nessa questão preventiva, de informar, olha, você é meu vizinho de porta aqui de lado, você é da frente ou de cima ou de baixo,
Para também não pegar todo mundo de surpresa e achar que pode ser alguma agressão, alguma outra situação. Porque acontece E exatamente também, assim, isso. não é o barulho causado, né? Os gritos, a criança que se desregula e tem a crise, ela não tá fazendo isso para atrapalhar alguém, para prejudicar. É pra uma chamar situação atenção, ali né? da vivência dela. Então, assim, a família também comunicar e conversar com os vizinhos é muito importante, né? Olha, me desculpa, eu tenho essa situação, eu peço que, né, se acontecer alguma coisa e tal, a gente vai tentar minimizar, mas nem sempre é possível. Sim. E Ou de aí, repente até fazer a comunicação para o síndico, e né? também, isso é Exatamente. Passar um importante. comunicado geral. Até para não criar aquele transtorno de, por exemplo, vir uma notificação por barulho ou porque achou que era uma agressão à criança, e aí já gerou aquele transtorno, as pessoas já ficaram com aquela impressão. Então é muito importante. E Eu até, acho- de repente, os pais se sentirem ofendidos, Sim, né? Exato. com Querer, certeza. não respeita e tal, não conhece, não sabe, só que também não foi apresentado. Exato. Exatamente, Então tem que vir das duas partes, né? Tanto da importante. família como da sociedade ali do condomínio. Isso. E a gente vê muito caso, né, de pessoas que também não têm nenhum pingo de empatia. E Sim. realmente, não, tem que notificar. Mas como é que você vai... A criança não tá gritando porque ela tá querendo incomodar, porque ela está fazendo uma birra, ou porque aquela família não tá nem aí com aquele grito e tá um pouco se Sim. importando com o barulho que tá causando. Não é essa a situação. Sim. É uma situação diferente, uma situação atípica. Então, assim, é uma situação que a gente tá vivendo a cada dia mais dentro dos condomínios e que o síndico tem que ter um jogo de cintura para lidar com as duas partes, né? Com quem Sim. não tem essa situação e com quem vive essa E situação. o Alex até apresentou na sua rede social em relação à lei do silêncio e a outra lei que sobrepõe. Como que é? Exato. Hoje, existe bastante normas que vêm fazer a defesa relacionada às pessoas Com deficiência. com né? deficiência, né? E quando se torna uma perseguição, que já aconteceu em alguns condomínios, isso pode gerar um boletim de ocorrência, inclusive para o síndico ou para o morador que sabe da condição daquela família e mesmo assim insiste em multar, em notificar, em perseguir, ou até mesmo de forma de chacota para aquela família. E isso ele pode se tornar um processo criminal. Tá? Então, isso tem que ficar claro que a lei ela ampara, de certa forma, muito bem essas crianças. Inclusive, tem um projeto de lei relacionado à proibição de multa por barulho das crianças especiais. É um projeto que ele ainda está no início. Eu fico muito feliz em relação a isso. A gente Exato. fala criança, mas na Muito. verdade não é só É a criança, pessoa, né? A né? pessoa com a É. deficiência, né? A Giovana teve já uma cliente que ela tinha uma clínica que era para fazer esse tratamento. A minha tia, a minha prima, né, no caso, tem uma filha e acabou que a filha dela é cuidada pela minha tia, né? Fica com a avó. Só que, por exemplo, quando ela vai lá no condomínio, ela acaba não tendo ela abre mão de ter essa convivência com a neta, porque ela não sabe como que eles vão reagir. Exato. Então tem E a muita gente que inclusive, até perde a teve oportunidade. no Da convivência. condomínio, esses dias até uma avó fez um desabafo assim no grupo, porque cada torre tem o seu grupo, ela fez até esse desabafo no nosso grupo ali, falando o quanto as pessoas distratam a neta dela por ter essa questão. E eu li aquilo ali, eu fiquei envergonhada, assim, porque as pessoas não têm nenhuma empatia. Não. Elas não têm. Não. E quando a gente vem com uma lei que daí obriga você a ter essa empatia, eu fico muito feliz em relação a isso. Porque hoje em dia, realmente, a gente vai ter que partir para a questão da lei, para as pessoas terem essa consciência, porque realmente, pela empatia por si só, não tá... A inclusão ela vai ter que acabar sendo dessa forma, né? Porque as pessoas elas acabam tendo essa empatia e se importar com o próximo, entender que se tá te incomodando o barulho, imagina para quem tá tentando Sim. acalmar a pessoa. E a gente vê que também, assim, até falando, né, o nosso mais velho, o Arthur, ele tem síndrome de Down. Então, esse assunto também surgiu na nossa vida por causa de igual o condomínio, veio de um determinado dia. E a gente começou a ver que isso estava dentro do condomínio, né? As pessoas com deficiência. E muitas vezes a gente pensa, qual que é a acessibilidade? É a rampa, é o piso tátil. Mas é muito Vai mais além, do que né? Vai isso, muito né? A além. acessibilidade e a inclusão não é só ter E a gente parte precisa motora. ter esse entendimento, porque a tendência realmente é que aumente mesmo. Hoje Então, realmente, o quanto antes, vamos nos preparar mesmo e da melhor forma possível para eles, dando Exato.
conforto para eles, para a família, para tudo. Então é isso. Queria novamente agradecer a presença da Cristiane e do Alex. Foi um bate-papo muito legal. A gente até passou um pouco do ponto, mas para ver como que a conversa fluiu. Obrigada. E como ainda tem mais coisa ainda, precisamos de mais um. Vamos ter que fazer mais episódios. Com certeza. Vamos fazer, às vezes, de determinados assuntos específicos, né? E obrigada, gente. Obrigada mesmo, né? Conheci vocês há pouco tempo, mas realmente a gente já vê o quanto vocês têm de profissionalismo e como é uma luz bonita pessoas de vocês, né? Então, assim, muito, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Eu agradeço também, foi uma conversa muito interessante. Conheci vocês agora, pessoalmente, mas já conheci pelas redes sociais. E eu gosto muito do trabalho de vocês, tenho acompanhado. Eu acho que vocês estão num caminho certo aí. Amém. É recíproco, né? Então, realmente agradecer, assim, a oportunidade, até pela questão do, como a gente falou, né? Apesar de a gente não estar juntos hoje em relação à imobiliária e ao escritório de vocês, mas juntos no mercado. Mas a gente está junto no mercado e certeza. principalmente na missão de levar informação, conhecimento, porque abre muitas portas, né? Tanto pra gente como pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito, muito. Obrigada. E vocês também que acompanharam, espero que vocês tenham gostado. Sigam eles nas redes sociais, acompanhem o trabalho deles, porque realmente vai fazer muita diferença, tanto no seu condomínio, na sua imobiliária, ou você que é corretor autônomo. É isso. É isso. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.